Vou usar o microfone, gente, é pouquinha gente, mas é por causa da gravação, depois essa palestra vai para o YouTube, né? No Evangelho, uma das passagens mais belas é a passagem das bem-aventuranças. E a ponto de ser relatada por Mohandas Gandhi, certa feita em um encontro com um jornalista inglês, que o perguntou: Gandhi, você conhece Jesus Cristo? Você já estudou Jesus Cristo? Eu disse: conheço, mas eu conheço um outro Jesus Cristo. Não é o mesmo que vocês cristãos conhecem. O Jesus Cristo que eu conheço é libertador, é compassivo, não ensinou-me a oprimir o próximo. Então o seu povo oprime o meu. Provavelmente ele não deve ser o mesmo Jesus. E aí o jornalista ficou sem graça. Ele disse assim, e aí para demonstrar que ele conhecia, provavelmente o jornalista deve ter duvidado, ele disse assim: se todas as obras sagradas, todos os livros sagrados, se perdessem em um incêndio, todos fossem jogados no incêndio, os Vedas, o Bhagavad Gita, o Alcorão ou o Corão dos islâmicos, o Talmud e a Torá dos judeus, a Bíblia do cristão, se todas as obras sagradas fossem lançadas em um fogo, em um incêndio, e em dado momento alguém tivesse a coragem de enfiar a mão e retirar as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, não se teria perdido nada. Veja aqui, que afirmação forte. Se conseguisse retirar o Sermão do Monte, não se teria perdido nada. Todos os livros sagrados servem para explicar o que está resumido no Sermão do Monte. Veja como é profunda essa fala. E a autoridade de quem fala, que é o próprio Gandhi. Então, deixando para nós a necessidade de parar e refletir um pouco mais sobre o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Então, o tema da tarde é exatamente as aflições na visão espírita ou espiritista e psicanalítica. Aí a gente vai tentar fazer uma ponte aí, analisando a aflição nesses dois aspectos. Bom, primeiro vamos analisar o próprio fenômeno Sermão do Monte. Jesus, diante da multidão, falou para 5, 10 mil pessoas, sem o uso do microfone. Se a gente analisar os estados, os teatros grego, romano, nós vamos ver que eles eram construídos em locais estratégicos, geralmente nos vales, exatamente por causa da acústica, cercados por pedra, porque a pedra ela traz de volta a acústica, tanto que os estúdios normalmente eles levam uma capa de pedra, exatamente por causa da acústica. Porém, Jesus falou em cima do monte, ou seja, a voz dele seria levada pelo vento, senão ficaria retida naquele local. E aí, Allan Kardec, estudando essa passagem, ele vai dizer que Jesus utilizou um mecanismo chamado voz direta, que é um mecanismo mediúnico, que é o seguinte: os espíritos manipulam os fluidos contidos na natureza e os transformam em som. O médium, com a presença do médium presente, eles transformam em som. Eu vou explicar. É diferente da psicofonia. A voz é direta dos espíritos, não sai das cordas vocais do médium. Isso analisando a mediunidade de efeitos físicos. Por exemplo, eu fui convidado para participar de uma reunião de efeitos físicos. Você pega um pouco de água, já isso?
uma reunião de efeitos físicos em um centro espírita com um médico do Rio de Janeiro. E o salão do centro espírita chamaram os dirigentes de casa na época, o estado inteiro, para participar dessa reunião. O salão do centro espírita, ele era mais ou menos o dobro desse aqui, duas ou três vezes. Eu me sentei nas últimas cadeiras. O médico ficou assentado na frente, ele foi amarrado na cadeira, eles amarraram ele, depois acorrentaram, passaram um cadeado. Era uma reunião de experimentação mesmo. E aí, as luzes se apagaram, né? E, para começar o fenômeno, surgiu uma bola, uma luz esverdeada, desse tamanho mais ou menos, e ela ficava circulando o salão. Até que ela foi até o dirigente da reunião, e essa bola de luz bateu no peito do dirigente e espalhou assim no corpo dele. Todos assistiram. Por isso é efeitos físicos, porque não precisa ser médium para ver. Todo mundo vê, é algo materializado. Em seguida, começou a comunicação, uma comunicação do Zé Grosso. E daqui a pouquinho o Palminha. E o Zé Grosso e o Palminha começaram a dialogar. Primeiro, como que o médium poderia usar a mesma garganta para duas vozes? Porque a voz do Zé Grosso é uma voz grave, não é isso? É grave. A voz do Palminha é extremamente aguda, fininho. Então, os dois irmãos dialogavam, mas o curioso não era isso. Eu estava na última fileira e a voz chegava nitidamente nos meus ouvidos, parecia que eu estava pertinho do médium. E não tinha microfone. Aí eu prestei atenção e observei que na verdade era um fenômeno de voz direta. Então a voz direta funciona assim. Os espíritos plasmam o som diretamente, sem precisar das cordas vocais do médium. Muito bem. Sabendo que isso é possível com a gente que é encarnado, imaginemos Jesus, o maior espírito, o ser mais especial que já teve nesse planeta, o governador da Terra. Ele teria muito mais poder. Só que ao invés de médium, ele mesmo manipulava as energias e fazia se tornar a voz direta. Então, no Sermão do Monte, nós vamos ver Jesus dizendo: bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os aflitos. E aí, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Aí, vamos recortar essa reflexão. Bem-aventurados os aflitos. Muito bem. O que significa a expressão bem-aventurados? Se a gente buscar o significado dessa expressão, bem-aventurados, do latim, quer dizer no português felizes. Felizes os aflitos. Mas como assim? Felizes os aflitos. Nós vimos recentemente o acidente do navio da Petrobras. 5 mães ficaram aflitas por ver o corpo dos seus filhos ceifados na explosão. Então, que felicidade há nessa mãe de ter o filho morto, às vezes não podendo nem abrir o caixão, né? Apenas um sepultamento simbólico. Que felicidade há nisso? Que felicidade há no rompimento conjugal? Que felicidade há na perda de um emprego? Fica muito estranho isso. Então Jesus teria se equivocado quando ele disse bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Veja que ele usa um verbo para o futuro: serão consolados, né? Então é o futuro. Bem-aventurado hoje, porque eles serão consolados. Quando a gente vai estudar a doutrina espírita, nós vamos... em outro momento da Bíblia, Jesus diz assim: eu me vou, mas rogarei ao meu Pai,
que vos envie um outro Consolador. Ora, se é outro, é porque não é o próprio Jesus. E ele prometeu que viria um outro Consolador. Então a palavra Consolador apareceu aí, que é a mesma palavra do verbo consolar, que está lá na passagem, né, das bem-aventuranças. Então, muito bem, então serão consolados. No Evangelho, e aí a gente entende, e aí Jesus continua, né, o Espírito de verdade, o Paráclito, vos falará de coisas que eu não pude dizer, porque não compreenderias, e vos falará de muito mais. Ele ficará convosco para sempre. Isso quer dizer que não vai existir uma quarta revelação. A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus, e a terceira seria o Consolador. Bom, quando a gente estuda o livro dos Espíritos, no final da introdução aparece a seguinte frase: assinam essa obra Sócrates, Platão, João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo e o Espírito de Verdade. Então a palavra Espírito de Verdade aparece aí, semelhante à Bíblia. Então, teoricamente, o Espiritismo seria esse Consolador. Então, o Espiritismo então seria a religião para agregar todas as pessoas. Nós estaríamos aqui dizendo que viemos para transformar, para sermos os melhores, para encaminharmos o reino dos céus para a humanidade, como tantos outros profetas disseram. Chico Xavier é interrogado, Emmanuel, através do Chico Xavier, na obra O Consolador, quando os espíritas perguntam a Emmanuel: o Espiritismo será a religião do futuro? Foi muito interessante, porque o Brasil é um país de religião, tudo aqui vira religião. Eu sou historiador por formação, e eu então me lembro que quando a gente estuda o positivismo é uma filosofia laica que sustentou a proclamação da República, o fim do Império no Brasil. Então é uma filosofia laica quer dizer não religiosa, pois aqui no Brasil surgiu no Rio Grande do Sul a igreja positivista. Então as pessoas, tudo faz virar igreja, tudo faz virar religião. Então por isso essa ideia do Espiritismo como a religião do futuro. E qual é a resposta de Emmanuel à pergunta dos espíritas? Emmanuel responde: o Espiritismo não será a religião do futuro, será o futuro das religiões. Primeiro ponto, ele não coloca o Espiritismo como mais uma religião. Segundo, não será a religião que vai agregar. Então o Espiritismo é uma filosofia, é uma ideia interessante que é para ser dividida com todos, até porque foi colhida de vários pontos do planeta, de pensamentos católicos, budistas, taoístas, de todo o planeta, e foi organizado no Livro dos Espíritos. Quando falo o futuro das religiões, é que aos poucos as religiões vão abraçar princípios, entre aspas, espíritas, como a mediunidade, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a importância de Jesus como modelo da humanidade e outras coisas mais. Depois dessa reflexão, a gente então agora vamos refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo chamado Bem-aventurados os aflitos. O capítulo tem esse item que está conectado com o pensamento lá de trás. Então, no início do capítulo, no item chamado Causa das Aflições, item 3 ou 4, se não me engano, os espíritos nos perguntam onde se localiza a maior causa das nossas aflições: no passado ou no presente? O que vocês acham? Presente. No presente ou no passado? E a ideia da reencarnação?
E aquela história que é karma da vida passada, que a gente fala, não é isso? A gente tem essas brincadeiras que acabam algumas pessoas acreditando que nós pensamos assim. Então, o Espiritismo, ele se torna consolador, porque ele vai dizer para nós qual é a causa das nossas aflições. E os Espíritos respondem que a maioria das causas das nossas aflições são resultados do nosso presente. Não são todos, gente. A maioria. Existem algumas poucas causas que estão no passado. Por exemplo, uma pessoa que nasce cega, que nasce com deficiência auditiva, naturalmente isso não pode ser atual, da vida passada, senão a gente vai cair naquela velha história de que a criança está cega porque a mãe ficou falando mal de não sei o que a mãe reparou uma criança, né? E aí a criança paga pelo erro da mãe. E a gente sabe que isso é uma inverdade. Deus não seria justo punir o recém-nascido porque a mãe teve uma conduta indevida, né? Então, a causa dessa aflição daquele bebezinho só pode ter sido do passado. Mas fora isso, as outras causas são atuais. A psicanálise, ela nasce do estudo de filosofia de Freud. Quando Freud estuda filosofia, ele vai encontrar na filosofia grega Platão, que vai falar dos dois mundos, o mundo das ideias e o mundo objetivo, ou o mundo palpável. Então ele fala mundo das ideias, mundo verdadeiro, ou mundo objetivo, palpável, mundo falso, mundo das ilusões. E aí Freud vai transmutar, essa é uma reflexão minha, não está em livro, ele vai transformar, vai adaptar essa ideia do mundo das ideias no que ele vai chamar de realidade psíquica. Ele vai estudar o psiquismo com base na filosofia. Platão, para ele ilustrar o que é o mundo das ideias e o mundo material, ele utiliza como ilustração o chamado mito da caverna. O que é o mito da caverna? Nós estamos entrando numa caverna. A caverna só tem uma entrada, que também é a saída. Por lá entra a luz e o oxigênio. Então, vamos imaginar, se eu estou entrando na caverna, a luz está à minha frente ou está atrás de mim? O que vocês acham? À minha frente ou atrás? Está atrás, mas o reflexo da luz projeta na frente, não é isso? Então eu vejo imagens exibidas na parede da caverna e eu tenho a sensação de que aquelas imagens são verdadeiras. Eu vou adentrando a caverna buscando a luz que é projetada na parede da caverna. Quanto mais eu entro na caverna buscando essa luz, o que acontece com a luz? Eu me afasto dela. Assim como também me afasto do oxigênio. E eu vou entrando. Eu não percebo que está escurecendo, porque as minhas retinas, os meus olhos se adaptam à escuridão. Ainda mais que a escuridão é lenta e gradual. Mas chega uma hora que a escuridão total se faz presente. Mas a escuridão não me assusta. O que me assusta, o que dá problema é o oxigênio. Daqui a pouquinho eu não consigo respirar mais. E aí, quando eu me vejo, estou no meio da escuridão. Veja que interessante. Eu fui buscar a luz, mas encontrei a escuridão. É o mundo palpável de Platão. É o mundo ilusório. Então, na maioria das vezes, nós caminhamos pela vida buscando uma felicidade por um caminho falso. Iludidos. A gente percebe nas nossas viagens lá para fora, seja nos Estados Unidos, seja na Europa, que a grande maioria dos brasileiros, a grande maioria estou exagerando, mas uma boa parte dos brasileiros que moram lá se casaram com estrangeiros que moram lá. Mas se casaram por quê?
no caso dos Estados Unidos, para conseguir o green card, que é a cidadania, e no caso da Europa, porque o europeu oferecia uma condição financeira melhor. Então houve ali, foi o móvel daquele casamento? Foi esse. Resultado, com o tempo, esses casamentos tendem a dar problema. Como aqui no Brasil também. Então, a tendência é nós nos mantivermos nessa mesma estrada, que a gente é cabeça dura. Dessa maneira, o que eu quero dizer? Que todas as nossas aflições somos nós que construímos a cada dia, em função da busca de atender os nossos interesses fantasiosos, as nossas fantasias no campo sexual, fantasias no campo patrimonial, fantasias para atender os nossos instintos. O que deveria unir um casal, um homem e uma mulher? O amor, a afinidade, o diálogo. Isso tem que estar em primeiro plano. Mas normalmente o que a gente percebe? Não, vamos ver primeiro se ele tem condição financeira. Se ela tem condição financeira de me acompanhar no meu nível social. É esse o critério. Uma ocasião, uma companheira nos procurou porque ela queria casar. Ela já estava com 40 anos e não tinha conseguido casar. Então, ela queria ajuda do mundo espiritual para casar. Aí ela disse assim: Luiz, pega o Zé Grosso, se ele pode me ajudar a casar, a arrumar um marido. Aí eu falei para o Zé Grosso: é uma jovem tão bonita, culta, educada, por que ela está solteira? Aí o Zé Grosso: porque escolhe demais, meu filho. Quem escolhe demais não é escolhido. Aí eu disse assim: mas ela está pedindo a sua ajuda. O que pode ser feito? Que vamos fazer um teste com ela. Pergunta a ela se ela aceita se casar com uma ponta de aterro. Vocês sabem o que é ponta de aterro lá em Minas Gerais? Pois é. Vamos pensar no aterro, né? Você precisa... O Giovanni está mexendo com construções, ele sabe disso. Você precisa desaterrar o lugar. Então você não tem o que fazer com aquela terra. É uma terra que não vale nada para você. Você fica procurando alguém que queira receber aquela terra para você poder se livrar dela. Então é algo que ninguém quer, todo mundo quer se livrar. Esse é o noivo ponto de aterro. É um noivo que ninguém está querendo. Aí vocês podem não ter entendido, mas a moça entendeu. Não quero não, problema não quero não, tá vendo? Os caras estão solteiros. Então, quer dizer, são as nossas escolhas, nós que definimos. Provavelmente já teve relacionamentos legais, com pessoas legais, mas que muitas vezes não atendeu a ambição que ela tinha. E automaticamente desagou na solidão. Não que a solidão seja má companheira. Nós temos que aprender a ser feliz com ou sem alguém, ou apesar de alguém. Mas, se a gente não escolheu isso como opção, é que dói. Porque no caso dela, me parece que não é uma opção, porque ela, primeiro, não é uma opção consciente. Então, as nossas problemáticas todas são construídas em função do nosso abuso, do abuso que fazemos. Por exemplo, eu até já contei isso aqui, mas eu gosto muito de lembrar dessa história. Eu tive um colega de banco, meu gerente, que ele conseguiu averbar o tempo de serviço do que trabalhava na roça, e ele conseguiu aposentar novo. Com 48 anos, ele já estava aposentado. Aí ele disse assim: agora eu só vou pescar e tomar cachaça. É o meu sonho de vida. Aí eu olhei para ele e falei: ó, fulano, vou dar um nome aqui, um nome fictício para ele, Carlão, você terá no máximo 10 anos de vida. Aí ele veio com o discípulo: sai para lá, praga de espírita não pega em mim. Sai para lá, macumbeiro, falou comigo, né? Eu disse: não é praga de espírita, não é praga de macumbeiro. É que você
vai parar no tempo, cara. Você imagina, você tomando cachaça e pescando, você não vai viver. Você precisa pensar em uma outra coisa para você fazer. Quem sabe um trabalho voluntário, trabalhar para ajudar alguém. Tá doido, rapaz, ninguém me ajuda, eu vou ajudar por quê? Né? Ele usou esse termo. E aí, foi uma época que eu acabei logo depois de sair do banco também, do Banestes, e eu ia às vezes caminhar ali na Praia do Morro. Ele estava sempre, ele morava em Vitória, mudou para Guarapari por causa da aposentadoria. E eu passava ali naqueles quiosques, ele sentado, tomando cerveja, comendo um peixinho frito. Aí passava: oi Luiz, oi Carlos, tudo bem? Falei: rapaz, eu estou na vida que pedi a Deus, isso é que é vida. Eu fico até cansado de ver você, rapaz, caminhando para lá e para cá, perdendo tempo. Eu disse: aí eu ia voltar. No outro dia eu estava lá, ele não perdia um dia. Todos os dias ele ia para lá, era a diversão dele. Descia no apartamento e ia para o quiosque. Ele até abriu conta no quiosque para poder facilitar a vida dele. E aí isso aconteceu durante mais ou menos um ano. Eu passava ali, o Carlão estava lá, debochando de mim. Um dia eu passei e ele não estava. Um mês, não estava. Ué, o que houve com o Carlão? Será que ele mudou? O que aconteceu? Passados mais ou menos uns 3 meses, eu vejo o Carlão, mais magro, caminhando na praia, no calçadão da Praia do Morro. Eu falei: uai, rapaz, o que foi que houve? Você não... Aí a história da cachaça? Eu falei: rapaz, eu nem te conto. Nem te conto. Me deu uma dor forte no coração em casa. E de repente eu vi estrela. E tudo escureceu. E eu não vi mais nada. Só vi o seguinte. De repente eu estava num lugar. Parecia um hospital. Eu me levantava da cama e eu ouvi alguém dizendo assim: perdemos ele. Só ouvi a voz longe, alguém dizendo: perdemos ele. Eu pensei: que lugar é esse? Um monte de gente branca, as mulheres de branco, as senhoras de branco, olhava para mim, sorria. E eu pensei: que lugar é esse, meu Deus? Aí uma falou para mim assim: ó, o senhor, é só o senhor seguir aquela luz. Aí ele lembrou que eu contava histórias de experiência quase morte, que quando a pessoa seguia a luz, ela não voltava. Ele dizia: eu não quero seguir essa luz não. E ele passou a correr em movimento contrário à luz. E as pessoas olhavam para ele, e ele correndo, até que alguém gritou assim: voltou! E aí ele conseguiu voltar, e resultado, ele infartou. E então o médico disse para ele: por causa da sua vida, da vida sedentária, né? Você sobrecarregou suas coronárias e tal. E ele falou: rapaz, agora é o seguinte, eu vou procurar um trabalho. Falei: porque na próxima vez pode ser que você não vá para esse lugar de pessoas de branco, não, você vai para um lugar pior, você não está fazendo nada para os outros. Vou procurar um trabalho voluntário. E churrasco para mim agora, que ele gostava de churrasco. Churrasco para mim agora só se for de alface e tomate, né? E branquinha só se for a água H2O, porque cachaça eu não tomo mais, nem cerveja. E aí o Carlão mudou de vida. Então a aflição da possibilidade da morte fez com que ele mudasse de vida. É nesse sentido que Jesus fala: bem-aventurados os aflitos. Essa é a consolação que nos promete. O Giannichini, ele conta que muita coisa mudou na vida dele depois que ele voltou, porque ele terminou o tratamento de câncer. O cabelo nasceu de novo, só nasceu cabelo enrolado, não mais cabelo liso, mas ele disse: eu já hoje presto mais atenção às pessoas que amo, eu observo mais a natureza, eu não corro na vida como eu corria antes. Então a ideia é mudar a forma de caminhada para você sair da caverna. Porque se eu estou entrando na caverna, o que é que eu tenho que fazer para sair da caverna? Eu tenho que virar. Quantos graus? 180. 90? 180. Pois é, esse livro aqui
tem 180 lições. Coincidência, né? 180, cada um desses tem 180. Pão Nosso, Vinhas de Luz, Caminho, Verdade e Vida. É o que a doutora Ana Freud chamou de choque de realidade. O que é choque de realidade? Mudar completamente. Se eu estou caminhando em algum tipo de aflição, eu tenho que mudar a minha forma de agir com relação àquela aflição. Então aqui são lições que nos ajudam a repensar a nossa existência, a analisar por que estamos errando e por que sofremos tanto. Que a maioria dos nossos sofrimentos somos nós que buscamos. Essa é a proposta espírita. Depois dizem que nós espíritas cultuamos a dor. Os espíritos são masoquistas, falando de sofrimento, eles gostam do sofrimento. Não. Simão Pedro de Lima, quando esteve aqui na nossa casa, ele disse o seguinte: não é que nós cultivamos o sofrimento. O espírita, não é que o espírita gosta de sofrimento, é que o espírita sofre com gosto. Qual a diferença de gostar ou sofrer com gosto? O gosto é o sabor, é prestar atenção no sabor, é avaliar o sabor. Gostar é cultuar. Agora, sofrer com gosto é prestar atenção por que a gente sofre. Por que eu estou com problema com o marido? Por que eu estou com problema com a esposa? Por que eu tenho problema com os filhos? Por que eu tenho problema com os pais? Essa é a proposta da psicanálise. É nos analisarmos. E a proposta espírita é o autoconhecimento, é a reforma íntima, é viajar para dentro de si mesmo e descobrir por que nós sofremos. Isso é sofrer com gosto. Porque tão logo a gente perceba por que sofre, o sofrimento vai embora. Apenas é um mecanismo que nos provoca o autoconhecimento. No livro Polêmicas Dores, eu disse o seguinte, né? A dor é uma companheira. A proposta da dor é nos educar. Se a gente aprender com a dor, ela vai embora. Simples assim. A gente precisa aprender com ela. Se a gente compreende a imortalidade, se um filho pequeno, que é uma das dores que a gente aborda, a perda de filho na infância, se o filho se foi e a gente entra numa dor, que é aquela dor de enterrar o corpo de um filho, uma dor de rasgar o coração. Não dá para a gente avaliar, só dá para avaliar quem já passou por ela. E como eu não passei, eu não posso avaliar. Mas com certeza é uma dor de rasgar o coração. E essa dor vai ficar no coração da pessoa até que ela compreenda qual é a relação que ela construiu com aquele filho. É uma relação temporária, que só dura 7, 8 anos, quando a criança morreu. Será que Deus, na sua perfeição, vai criar amor para durar tão pouco tempo? Ou será que essa criança está viva, só deixou o corpo, está no mundo espiritual e pode visitar os pais, assim como os pais podem visitar? Se ela compreende isso daí, com certeza a dor diminui. A dor diminui. Então é a nossa ignorância do processo é que nos faz sofrer. Quando nós mantemos a mesma maneira de errar, a gente vai errar eternamente. Como a história dos dois pescadores mineiros, né? 2 mineiros foram no Pantanal pescar. Eu vou contar a história do mineiro, porque eu sou mineiro, então ninguém pode dizer que estou discriminando. Se fosse paulista, aí o Giovanni ia falar: pô, está discriminando São Paulo, né? Ou se fosse de Fluminense, os amigos de campo falaram: está discriminando os campistas. Mas de mineiro eu posso falar porque eu sou mineiro, né? Então, 2 mineiros foram pescar no Pantanal. Pegaram um avião, motor, e foram para lá, porque não tinha como ter acesso se não fosse avião. Aterrissaram, pescaram, cada um dos dois pegou um peixe desse tamanho. A história de pescador, vocês sabem, ninguém acredita. Para ser verdade, eles tinham que levar o peixe para mostrar a prova da façanha. Quando chegaram perto do avião,
O piloto disse: não dá para levar, não aguenta, o avião é pequeno, ele não suporta. Não, eu não vou embora sem esse peixe não. Como é que ele vai contar a história para o povo? Como é que eles vão acreditar que eu peguei um peixe desse tamanho? O outro, com certeza não vai acreditar. Aí o piloto deu uma ideia: vamos fazer o seguinte, vamos cortar ele pelo meio, leva só metade, a parte da cabeça. Aí juntando as duas metades, dá para levar no avião. Aí um falou para o outro: vamos fazer o seguinte, eu levo só o meu, compadre, deixa o seu. O outro: não, compadre, leva o seu, leva o meu e deixa o seu. E nenhum dos dois queria cortar o peixe. Aí um falou para o outro assim: compadre, o senhor lembra o ano passado, nós viemos pescar aqui no Pantanal? O outro disse: eu lembro. Você lembra qual é o tamanho do avião que nós pegamos? Aí o outro falou: é o tamanho desse avião aqui. Você lembra o tamanho do peixe que nós pegamos? É um peixe do tamanho desse que nós pegamos agora. E o piloto deixou a gente levar? Deixou. Aí, tá vendo? Por que o senhor está criando caso? Nós pegamos, o piloto criou caso. Vamos levar o peixe. O piloto falou: olha, não vai aguentar. Não, mas a gente assume a responsabilidade de pegar os peixes e colocar dentro do avião. O avião foi, quando estava no alto da floresta, ele começou a rodar e pimba, caiu. Aí caiu lá no meio dos pedaços do avião, levantam os dois espíritos do mineiro e um olha para o outro: compadre, você lembra que o ano passado o avião caiu do mesmo jeito, igual esse ano? Então a moral da história, né? Se a gente agir da mesma forma, vai dar sempre o mesmo resultado. Só mudando a maneira de agir é que nós teremos resultados diferentes. Ações diferentes geram resultados diferentes. Não dá para a gente agir sempre do mesmo jeito. Nós somos responsáveis pelas nossas aflições. Somos nós quem a construímos. Somos nós os responsáveis. Se nós, a partir de agora, começarmos a analisar todos os nossos problemas, ou pelo menos aqueles que nos incomodam mais, que nos provocam aflições, porque tem gente que tem problema, mas ele não fica aflito. Se não fica aflito, está tudo bem. Né? Tem pessoa que está... uma vez eu fiquei hospedado na casa de um companheiro espírita, que eu cheguei, ele me apresentou: essa é a minha esposa. A mulher baixou a cabeça e não falou nada. Aí ele foi lá, preparou um café, sentando, conversou, e ela com aquela cara fechada. Aí saí, fomos pro centro espírita, fiz a palestra, voltei, aí ela sentada na sala estava, sentada na sala ela ficou. Ele foi lá, esquentou a janta, e deu, jantamos, e ela não dirigiu a palavra. Fui lá, arrumou o quarto, tanto, deitei, dormi. No dia de manhã, acordei, ela estava olhando lá ela parecia olhar para o nada assim, na janela. Ela disse: bom dia. Ela não respondeu. Aí ele foi, preparou o café, tomou, foi para esse Jesus Cristo. Como é que aguenta casar com uma mulher dessa? Se fosse eu, já tinha separado há muito tempo. Então, aí fiquei 3 dias na casa dele. No final dos 3 dias ele disse assim: Heloísio, não repara a minha esposa não. Ela é meio revoltada, ela não gosta do espiritismo, então ela fica assim, quando trago as pessoas aqui, ela não dá atenção, mas não é por mal, é uma pessoa boa, é uma esposa de bom coração. Eu achei interessante. Ele ficou casado, hoje ele está desencarnado. Eu não sei se ela desencarnou, mas ele desencarnou. Quer dizer, ele conseguiu viver com essa mulher até desencarnar. Então ele não era uma pessoa aflita. Então não era problema para ele. Se fosse eu, ficaria aflito. Só de ver aquela mulher com aquela cara feia, parecia que estava chupando limão, né? A sensação que ela estava com um pedaço de limão dentro da boca e esse limão não saía, estava sempre azedando, porque ela estava com aquela cara de mal-humorada. Então para ele não era aflição. Ele sabia lidar com aquilo. Agora, aquilo que nos aflige é porque está cobrando de nós uma reflexão acerca da problemática, acerca da questão. Freud tem um processo que ele chama de projeção. O que é a projeção? É quando nós nos incomodamos com o erro alheio.
Tem coisas que nos incomodam muito. Existem pessoas que dizem assim: tem uma coisa que eu não suporto, é mentira. O outro diz: tem uma coisa que eu não suporto, é desonestidade. Então o outro diz: tem uma coisa que eu não suporto, é impaciência. Então o que Freud fala? De acordo com Freud, aquilo que vemos na pessoa, que nos incomoda, na verdade não está na pessoa, está em nós. Nós projetamos para o outro. E como é algo que nós não gostamos em nós, que nos incomoda no outro. Então é aquela questão da gente ficar sempre de picuinha com alguém. É um mecanismo fantástico de autodescobrimento. É claro que a gente tem que olhar com profundidade. Se eu detesto mentiroso, eu tenho que ver o que na minha vida é feito de mentira. Se eu detesto gente arrogante, eu tenho que avaliar que eu sou uma pessoa arrogante. Em que aspecto da minha vida a arrogância está presente? Às vezes não está presente na rua, às vezes em casa, no relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos. Eu só vou saber que eu sou arrogante se eu olhar para dentro de mim com muita atenção. E é isso que Santo Agostinho nos aconselha na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando ele fala, né? Os que perguntam, Allan Kardec pergunta: qual o meio prático e eficaz que tem condição o espírito para, na mesma vida, encontrar a felicidade? E aí Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade, como eu disse, conhece-te a ti mesmo. O sábio faz ser Sócrates. Aí Allan Kardec diz: mas como conhecer a si mesmo? Que veja, ele quer um meio prático, ele não quer um meio filosófico, e um meio que funciona, tem que ser eficaz. Aí Santo Agostinho fala: todas as noites, quando eu ia dormir, eu passava uma revista e analisava quem eu ofendi naquele dia, por que eu ofendi e como deveria ter sido a minha ação, para no dia seguinte eu pedir desculpas, consertar como eu errei, que coisas eu acertei, que momentos eu me realizei. Então todas as noites antes de dormir, buscando o que? O autoconhecimento. Se a gente não tem esse momento para refletir, na aflição nós temos que falar: nossa, eu estou com um problema sério com a minha filha, estou com um problema sério com a minha sogra, eu estou com um problema sério com a minha mãe. E aí eu tenho que analisar em que aspecto eu estou contribuindo para aquele problema. Só assim eu vou conseguir sair da caverna. E a saída da caverna, ela é tão demorada quanto é claro, então eu tenho que ter paciência. Mas é preciso que eu passe a usar mecanismos diferentes. Contam que uma moça tinha uma sogra muito difícil. Ela amava o marido, mas ela detestava a sogra. Mas não tinha como ela se livrar da sogra, porque o marido era o único que cuidava da mãe. Então a sogra morava com ela, e a sogra queria mandar na casa dela, e aí ela não sabia o que fazer. Então, depois de muito sofrer, de muito pensar, de muito orar, mas não tinha jeito, ela então soube que existia um feiticeiro na cidade, um homem que fazia coisas que resolvia problemas de muita gente. E ela então foi procurar esse feiticeiro. Chegou e relatou para ele a problemática. Falou: olha, acontecendo isso, minha sogra, eu não aguento mais ela. E o feiticeiro disse: eu vou preparar um veneno para você matar. Ela disse: não, mas não pode, aí eu vou ser acusada de homicídio, vai acabar com a minha vida. Eu até já pensei em matá-la, mas eu não posso fazer isso. Então o feiticeiro disse: olha, não se preocupe, eu vou preparar uma mistura. É uma mistura que você dá aos poucos a ela. Você vai colocar uma colherzinha cada dia na comida dela, e ela vai morrer em torno de 1 ano, ela vai lá para morrer.
E o organismo dela vai expelindo o elemento. Então, quando ela morrer, se fizer o exame, não vai aparecer nada. Vai aparecer que ela morreu de infarto, que ela morreu de AVC, mas não vai ser, ninguém vai saber qual é a causa da morte. Você precisa voltar daqui a 2 dias para você encontrar a mistura que eu vou fazer. Aí ela foi para casa, ficou pensando, olhava a sogra sempre muito autoritária, mandona nela, reclamava de tudo que ela fazia. E ela também não dava muita bola para a sogra. E aí ela disse, eu vou aceitar a proposta. 2 dias depois ela vai lá. E aí entrega para ela um potezinho com um pó. Mas quanto é? Disse, não, você não precisa pagar agora, você vai pagar só depois que ela morrer. Então é bom mesmo, né? Você vai pagar, depois que ela morrer, você vem aqui que eu vou te cobrar. Que é garantia de serviço. Só tem uma coisa. Essa mistura, ela só funciona se você tratar muito bem a sua sogra. A sua sogra tem que achar você uma pessoa boa. Senão, não funciona não. Esse é o único senão do pozinho. É uma exigência. Então você tem que fazer as coisas que ela gosta, por exemplo, tratá-la muito bem, atender as necessidades dela. Não, o termo é esse, não, né? Não, é bem ajudar, né? As manhas dela, né? Todo mundo tem manha. Me lembrei agora da música do Renato Teixeira e toca de frente, né? Renato Teixeira e o Issater, né? Ele fala da manha e da manhã. Então, ela levou o pozinho, levou para casa. E aí, a sogra foi almoçar, ela preparou lá o almoço. Eu disse, sogrinha querida, posso preparar o seu prato? Desde que você não coloque veneno. Está vendo? Não precisa morrer mesmo, essa desgraçada. Foi lá, misturou o pozinho lá no feijão, botou no prato dela e falou, minha sogra, você está tão bonita hoje, a sogra tão desconfiada. Pegou, almoçou. Quando foi à tarde, essa minha sogra, preparei aquele bolo de cenoura que eu sei que a senhora adora. A senhora disse, estranho, né? Mas no bolo de cenoura ela já colocou como ingrediente o pozinho. Deu só um bolo de cenoura. E assim passou. E foi 1 semana, 1 mês, 2 meses. E ela foi. O mágico falou para ela, né? O feiticeiro falou para ela, quando acabar o pó, 1 semana depois ela morre. E ela foi fazendo isso. E a sogra foi ficando mais dócil com ela. Ela era tão carinhosa com a sogra que foi dobrando a sogra. Então ela dizia, bom dia, minha querida sogra. Aí a sogra respondia, bom dia, minha querida irmã. E um dia, as duas conversando, no meio da tarde, a sogra pegou a mão dela e disse assim, olha, eu tenho orado muito para Deus. Eu sei que eu não tenho muito tempo de vida, mas o que mais me consola, minha filha, é saber que você vai cuidar muito bem do meu filho. Que você cuida tão bem de mim, que sua sogra, imagina o que você não vai fazer com o meu filho, que é o seu amor. Então eu peço a Deus que te dê muita saúde, porque você é uma pessoa muito boa. Aquilo cortou o coração dela. Cortou o coração dela e no jantar ela já não colocou mais pozinho. E aí, mas ela já tinha colocado muito pozinho, então não ia ter jeito. Ela então foi procurar o feiticeiro. Falou, olha, o negócio é o seguinte, eu não quero mais dar o pozinho para minha sogra. Falou, agora já era, você já deu muito. Então ela vai morrer, não tem jeito. Aí ele disse, mas eu não quero que ela morra. Disse, mas você não queria matar sua sogra? Mas você mudou as coisas lá em casa. Ela é como se fosse uma mãe para mim. Eu a amo profundamente e ela me ama muito, e ela confia tanto em mim, que eu estou extremamente arrependida. Não tem jeito? Ele disse, não tem, você pediu, o que eu posso fazer?
Ela disse: o senhor não teria um antídoto? Alguma coisa que eu pudesse dar, escondido a ela também, que revertesse o veneno? Ele disse: não tem. Ela disse: meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque é uma pessoa que eu não queria que ele desencarnasse, uma pessoa tão querida. Aí o feiticeiro disse para ela: aquele pozinho é apenas um farelo de mandioca, não tem nada de veneno lá dentro. Verdade, e aí ela ficou agradecida ao feiticeiro, né, e retornou para casa para novamente continuar a vida de carinho e de afeto que ela tinha desenvolvido com a sogra. Então a vida é assim, nós escolhemos como queremos viver. Nós somos responsáveis pelo nosso destino. E aí, só para a gente encerrar, certa feita, o Richard Simonetti conta nos seus livros, chamado Destino em Suas Mãos, que um homem, um rei, desafiou um sábio. Ele pegou um pássaro e colocou no meio das mãos e colocou para trás. E perguntou ao sábio: você sabe? Então você deve saber qual é o destino do passarinho que está na minha mão. Aí o sábio pensou: se eu falar para ele que o passarinho vai voar, ele vai apertar e amassar o passarinho, e matar o passarinho com a mão. Se eu disser para ele que o passarinho vai morrer, ele vai abrir a mão e vai soltar o passarinho. Então era uma pegadinha do rei. Aí o sábio responde: o destino do passarinho está nas suas mãos. Se você quiser, você mata. Se você quiser, você liberta. Então, o nosso destino está nas nossas mãos. Nós somos os senhores do nosso próprio destino. Nós construímos e terminamos com as nossas aflições a hora que quisermos.